Seja muito bem-vinda, então, ao nosso curso Descomplicando os Relacionamentos e a Sexualidade. Eu estou muito feliz de te ver aqui e eu tenho certeza que no final desse curso você vai, além de descomplicar, você vai partir para um autoconhecimento e vai entender muitas coisas, muitas questões que estão às vezes te incomodando, coisas que você não sabe como resolver, coisas que você nem imagina que pode estar te atrapalhando ou às vezes não deixando você viver uma relação muito saudável e até vivendo uma liberdade sexual que muitas das pessoas hoje buscam e que é muito saudável, né? Você buscar dentro desse campo dos relacionamentos, né? O campo relacional, você viver uma vida com qualidade, uma vida saudável. Então esse curso literalmente, ele é um curso bastante dinâmico, então já anota aí, é um curso bastante prático. Basicamente você vai aprender aqui na prática, então tudo que a gente vê aqui vai ser na prática. Você já tem que pegar aí um papel e uma canetinha na mão. Se você não pegou, por favor, pare este vídeo agora e já vai lá pegar o seu papel e a sua caneta, porque a partir deste momento, a partir do primeiro momento que eu começar a falar aqui, você já vai ter que escrever, você já vai ter que ir para fazer exercícios mesmo. Então, é muito importante que você tenha um papel e uma caneta. Se você não tem, você vai ficar só me ouvindo. E eu tenho certeza que só me ouvir não ajuda em nada, você precisa participar, a gente já vai falar sobre isso. Então, se você não me conhece, meu nome é Ana Neves, eu sou formadora de pessoas na área de desenvolvimento humano e principalmente na área de relacionamento e sexualidade. Eu formo pessoas para trabalhar e ajudar outras pessoas nessa área. E esse é um tópico muito importante dentro do seu desenvolvimento, aliás, dentro do desenvolvimento humano, que é os relacionamentos, né? Nós temos aí áreas dentro da nossa vida que elas são importantes e que, na maioria das vezes, a gente foca nessas áreas, né? A área das finanças, a área dos negócios, o trabalho, a família, o lado pessoal, os hobbies, né? E a gente vai falando aí sobre várias áreas dentro da nossa vida que são importantes e geralmente a gente acaba focando mais a nossa atenção em áreas que são mais de necessidade, né? Ou seja, às vezes no trabalho, no dinheiro e assim por diante. E o que a gente não vê é que na área de relacionamento também é uma área muito importante de você dar atenção para você viver uma vida saudável e que isso às vezes atrapalha todo o resto, né? Às vezes você está com problema no seu relacionamento e atrapalha todo o resto. Você está com problema na sua família, com seus filhos, com seu marido ou com você mesma e isso atrapalha todo o resto, né? É aquela coisa, a gente acorda de manhã às vezes autoestima meio baixa, né? Não está muito feliz consigo mesmo e isso atrapalha todo o resto da sua vida. Então, por isso que é muito importante você tomar essa consciência. Por que que você está aqui? Por que que você funciona da maneira que você funciona? Como que está o seu mundo relacional? Porque coisas que você precisa melhorar e coisas que você vai entender que você também é muito boa sobre isso, que você também tem grandes habilidades e que você pode se aperfeiçoar para você mesmo e também para as pessoas que você convive, para o seu ambiente, para a sua profissão e assim sucessivamente. Beleza? Então, dito isso, já te dei algumas orientações aqui, já me apresentei, então você já me conhece um pouquinho aqui. Agora a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar? Vamos começar a trabalhar. Eu espero que você consiga e pare um tempinho da sua vida para trabalhar com esse problema ou com essa questão que você está aí nesse momento buscando para resolver, beleza? Conte comigo para isso. Então vamos lá, me acompanha aqui na tela, eu vou passar aqui duas regras muito importantes, então vamos lá, vamos falar dessas duas regras. Então o Matheus vai estar aqui comigo, se você ouvir esse nome Matheus durante toda a nossa dinâmica aqui, todo o nosso curso, né, que ele é bastante vivencial, bastante prático, você já sabe que a gente vai fazer aqui com você. O Matheus vai ser a nossa cobaia aqui, né? Ele vai reagir também com a gente, tá, Matheus? O Matheus vai colocar aqui na tela duas regras muito importantes para a gente começar. Então, você sabe para que servem as regras? Já ouviu falar de regras? Para ser quebradas, né? Gente nova já diz assim, regras servem para ser quebradas. Quero já quebrar uma regra aqui. A sexualidade, eu quero fazer uma treta. Não, calma. Alguns de vocês vão dizer que as regras servem para ser quebradas, outros já estão pensando assim, não, Ana, regras devem existir para ser cumpridas. E eu vou te dar uma outra visão sobre isso, tá bom?
As regras, elas servem basicamente, obviamente serve para tudo isso também, não tem problema, pode quebrar uma regra, não tem problema nenhum, mas elas basicamente, elas servem para nos TG? Isso, viu? O Matheus tá ligado, gente. Nós vamos aprender muito aqui, hein? Servem muito para nos proteger. Por quê? Imagina que você tá passando num semáforo e esse semáforo tá com sinal vermelho. Se você passar no sinal vermelho, pode acontecer o que? Um acidente. Então, o sinal vermelho, ele serve literalmente para você, para proteção, né? E o sinal verde serve para você passar. Então, as regras, elas servem para nos proteger. E eu trago um pouquinho isso para dentro do nosso aprendizado, e a gente tem aqui duas regras que servem para nos proteger. Proteger do que, Ana? Não temos nada para se proteger aqui. Proteger para que você possa usufruir deste conhecimento até o final, ou seja, para que você realmente saia daqui aprendendo muito. Qual que é a palavra? Aprendendo muito. Anota aí, você tem que aprender muito, senão você não vai achar que isso aqui valeu a pena. E a gente quer aqui que você saia daqui achando que isso valeu muito a pena. Aliás, sabendo que valeu muito a pena. Então, por isso a gente tem duas regras aqui. Qual que é a primeira regra? Já anota aí no seu caderno. A primeira regra é: não acredite em nenhuma palavra que eu disser aqui. Pronto, né? Já comecei confuso aqui. Como assim, Ana? Não acredito. Eu comprei um curso, tô aqui para aprender e você vai me dizer que não é para eu acreditar em nada que você falar. Exatamente isso, porque esse curso é para você desconstruir algumas questões que estão aí construídas com base em informações que não estão te fazendo bem. Então a primeira coisa é, não acredite em nenhuma palavra que eu falar aqui, você vai ter que se questionar. Principalmente quando se trata de sexualidade e relacionamento, tá bom? Essa é a primeira regra. Você vai aprender isso durante o curso, então presta atenção, fica comigo até o final e vai até o final desse curso para você não perder por que essa informação é tão importante, beleza? Segunda regra, aqui na tela, tá? A segunda regra é participação. Então a segunda regra é participação. O que significa isso? Você tem que participar, você precisa se permitir. Se você quiser realmente fazer uma diferença na sua vida, entender como você descomplica os seus relacionamentos e a sua sexualidade, seja lá como ela estiver hoje, se ela estiver muito boa, muito ruim, muito mais ou menos, não importa, como você se vê, na verdade, a gente precisa participar. Isso significa que você tem que se permitir. Se permitir a quê, Ana? Se permitir a fazer todos os exercícios e tudo que eu vou passar para você fazer, porque isso vai te dar um grande salto na sua mentalidade, no que você precisa saber sobre você mesma, sobre você mesmo ou sobre as pessoas que estão na sua volta, né, no seu meio, beleza? Então, essas são as duas regras importantíssimas. Se você não fizer as duas regras, esse curso não vai ter valido a pena. Então você precisa fazer. Beleza? Vamos combinar? Então nosso combinado aqui é que nós vamos sim não acreditar em nenhuma palavra que eu falar aqui, eu vou questionar sim. E a segunda é que eu vou participar de tudo. E se você participar, você vai realmente entender do que eu tô falando. Essas são as nossas duas regras. Combinado, Matheus? Combinadíssimo. Então beleza, então vamos lá. Matheus tá de cobaia aqui, coitado, tem que filmar, tem que editar, tem que fazer tudo e ainda tem que participar do curso, é assim que é aqui dentro. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você faça então pra gente começar a participar é, eu vou falar aqui a minha intenção e eu quero que você fale aí, escreva, né? Você pegou papel e caneta, né? Eu espero que você esteja obedecendo a professora aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você coloque aí é o seu objetivo com esse curso. Eu quero que você coloque exatamente qual é a sua intenção no curso. Então vamos lá. Minha intenção neste curso é... Qual que é a sua intenção? Matheus, qual que é a tua intenção aqui? Fora gravar. Qual que é a sua intenção? Minha intenção aqui é melhorar meu relacionamento com as outras pessoas e comigo mesmo. Boa. Deus tá engajado, hein, gente? Eu espero que você esteja tão boa quanto o Matheus aí, tô engajado. Bom, legal, maravilha. Você tá anotando aí? Você tá falando a sua? Eu espero que você esteja escrevendo e pensando na sua, refletindo sobre a sua. Bom, a minha intenção aqui nesse curso é levar o melhor conhecimento para você, para que você possa fazer uma diferença e uma transformação na sua vida. Então, eu vou dar aqui o meu melhor para que você possa fazer isso, certo? Como funciona? Eu vou dar 100% dos meus 50%. Então, essa é a minha intenção, levar o meu melhor aqui para você.
o meu melhor conhecimento sobre isso, para que você possa fazer uma transformação real na sua vida. Beleza? Então, beleza, aqui a gente já falou. Fez aí? Dá uma paradinha aqui no vídeo e faz qual é a sua intenção aqui no curso. Escreve, porque escrever e participar é muito importante. Então, vamos comigo aqui na tela para você entender. Nós começar a transformar essa sua visão. Me acompanha aqui na tela. Então, a sua zona D, eu quero que você compartilhe comigo, escreva aí o que você achou, tá? A sua zona D, você sabe o que é a sua zona D? O Matheus já sabe que ele acabou de falar. Vai, pode falar. Minha zona de conforto. Ah, Matheus já sabia, gente, não vale. Então, a sua zona de conforto está na proporção direta à sua zona de... Agora eu não sei. Então, uma coisa importante aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso. A sua zona de conforto, ela está na proporção direta à sua zona de relacionamento saudável. O que significa isso, Ana? Significa que relacionamento e sexualidade, os dois tópicos mais importantes desse curso, eles estão diretamente proporcional à sua zona de conforto. Então, se você não está se esforçando para que isso aconteça, para que você melhore as suas relações, provavelmente as suas relações estão estagnadas ou não estão entregando para você as suas expectativas. A gente tem grandes expectativas nessa questão dos relacionamentos. Então, o que significa? Zona de conforto é um lugar muito quentinho, mas não nasce nada lá. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa pensar o seguinte, para que a gente possa melhorar as nossas relações, né? Vou usar aqui o exemplo do Matheus, que ele quer melhorar as relações dele, e também a gente pode melhorar a sexualidade do ponto de vista de autoconhecimento, de saber quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. A gente tem que sair da zona de conforto. E às vezes sair da zona de conforto é um problema porque a gente não quer mexer em nada lá. E aí vem a segunda coisa aqui, por quê? Por que a gente não quer sair da zona de conforto, sabe, Matheus? Porque é confortável? Que é óbvio, né? Porque é confortável. Mas a função da nossa mente aqui, ela é... Vou colocar aqui para você. Proteção. Então, a função da sua mente é proteger você de você mesma ou de você mesmo. Então, a nossa mente tem essa proposta que é nato do ser humano. A nossa mente, ela está sempre buscando nos proteger. O que significa isso? Toda vez que você quer fazer uma mudança, que você quer fazer algo novo, que você quer se arriscar em algo que você nunca fez, vamos supor um relacionamento, né? O que a tua mente vai dizer para você? Cuidado, isso aí é perigoso. Então a mente está sempre levando você para a zona de conforto. Isso é para tudo na vida, não só para os relacionamentos, para todas as coisas. Ela está sempre dizendo para você, não vai, ou dizendo para você assim, ó, não vai dar certo, não é? Isso aí não é para você. Você talvez não seja merecedora disso aí, ou merecedor, ou você não poderia estar fazendo isso, ou você não vai conseguir, sabe aquela little, eu chamo de little voz, né? Aquela voz interior que vai dizendo para você, não vai que é perigoso. Ou você não consegue, ou você não é capaz, sabe? Aquela vozinha, quando você vai fazer algo novo, acontece isso, né? Geralmente no dia a dia. Quando se trata de relacionamento, a zona de conforto, né? Já começa, não, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado para você, né? Já começa aquela crença, então a gente vai falar muito sobre isso. Então por isso que aqui a gente tem que entender o seguinte, a sua zona de conforto, ela está na mesma proporção dos seus relacionamentos saudáveis. Então pense sobre isso, porque você agora vai fazer essa reflexão. Como que estão os teus relacionamentos? Será porque você não está se esforçando? Será que você está com preguiça de se esforçar? Ou com preguiça, ou está muito confortável? Eu até falou que a palavra certa. Está confortável aqui. Às vezes aquela dor que você sente, mesmo que você não esteja feliz com aquilo ali, ou não esteja feliz com a sua autoestima, ou com a sua sexualidade, ou que você vê de você mesma, né, com o seu peso muitas vezes, ou com o seu relacionamento, mas está confortável, né? Vou mexer tudo de novo, começar, isso aqui é muito... realmente, dá muito trabalho.
Mas é isso que a gente tem que ter. Primeiro ponto que a gente tem que entender é isso. Beleza? Anotou? Refletiu? Como é que tá os seus relacionamentos? Zona de conforto. Aposto, né? Então vamos lá. As 3 palavras, me acompanha aqui na tela. As 3 palavras mais perigosas no universo dos relacionamentos e sexualidade, né? Então quais são essas palavras? Saímos da zona de conforto e agora nós vamos entender quais são as 3 palavras mais perigosas nesse universo. Qual que você acha? Já coloquei aqui para você uma colinha. Então, eu sei isso. Então, aqui são 3 palavras que são muito perigosas dentro dos relacionamentos, que é eu sei isso. Essas são as 3 palavras mais perigosas nesse universo. Por quê? Porque a gente está falando de um tema que ele é extremamente cheio de tabu, é um tema que ele está sempre sendo descoberto, sempre em mudança, está sempre mudando muita coisa, sempre mudando, as relações estão mudando, os relacionamentos, a própria sexualidade ela muda muito com o passar dos anos, tem mudado muito. Então esse é um tópico que ele é extremamente delicado, inclusive de você colocar às vezes as suas opiniões, né, de você falar assim, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, alguns rótulos, né, porque está mudando. Então a gente falou aqui sobre mudanças, né, e que os relacionamentos saudáveis eles são diretamente proporcionais à zona de conforto, porque a zona de conforto não tem mudança lá. Então possivelmente quando você entende que você sabe, quando você traz essas 3 palavras que eu acredito ser muito perigosas dentro dessa área, você está fechando as suas possibilidades para que você possa viver relações mais saudáveis. Por quê? Porque as pessoas estão mudando, as pessoas vêm de culturas diferentes, de criações diferentes e de modelos de mundo diferentes. Então, quando você diz isso, eu sei isso, você está fechando oportunidades e você está fechando uma mudança para que você possa realmente melhorar e se melhorar como pessoa e como mulher e como homem. Então aqui a gente vai falar sobre várias coisas sobre isso. Essas são 3 palavras muito perigosas. E dentro das relações, o que acontece? Dentro das relações é assim, você está vendo uma briga ali, um relacionamento em crise e a única palavra que você vê muito, eu vejo isso porque eu atendo muito aqui, eu tenho inúmeros casos o dia inteiro, que as palavras são, eu sei isso. Isso eu já sei, isso eu já sabia, isso eu não sei o quê. Então, assim, são palavras perigosíssimas para você melhorar enquanto ser humano, no seu mundo relacional, porque você não sabe. Essa é a grande sacada aqui. Você não sabe. Se você soubesse, você não estaria aqui. Então, se você soubesse, algumas questões não estariam acontecendo, porque se você soubesse, você faria, não faria? Qual que é a lógica de você estar passando por um problema que você sabe resolver e você não faz? Qual que é a lógica? Exato, é o que eu sempre penso. A gente saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Gostei dessa, viu, Matheus? Isso aí é boa. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E aí, o que acontece nesse sentido? A gente não sabe, porque a gente tem uma interpretação sobre isso e sobre o que o outro está fazendo e um baixo grau de empatia. E aí você coloca sempre essa questão como eu sei. Porque você viveu coisas parecidas, ou que você viveu alguma coisa que você está vivendo e aí você acha que sabe. E na verdade você não sabe. Não faz sentido você dizer que sabe. Então se você quer mudar e descomplicar sua relação ou o que você pensa sobre a sexualidade, você vai ter que dizer, eu não sei isso. Essa é uma área extremamente delicada, é uma área que você precisa abrir a sua cabeça. Você precisa abrir a sua cabeça para inúmeras culturas, para inúmeros modelos, para inúmeras pessoas que são diferentes. As pessoas são diferentes, o mundo é diferente, o mundo está mudando muito. O que nós aprendemos lá atrás com os nossos pais, o modelo de casamento, o modelo de relacionamento, o modelo de de sexualidade, ele é totalmente diferente de hoje em dia. Hoje em dia, você vai numa escola, na adolescência ali dos 14, 15 anos, você faz uma pesquisa ali, eu já fiz isso, já me aprofundei nessas pesquisas, 50% daquelas crianças ali são bi, já é diferente. Já tem uma noção diferente sobre as coisas, já se comporta diferente, experimenta diferente. E aí você
não consegue acompanhar muitas vezes essas mudanças e essa evolução, e você se depara com um monte de crise que vai aparecer aí na sua relação. E para você mesmo enquanto pessoa. Porque você vai se questionar se você realmente está ou não no caminho certo. Ou se você está certo sobre alguma coisa, ou se você... Como que você está, em que lugar que você está no mundo em relação a isso. Sobre a sua identidade. Então você se questiona muito sobre a sua identidade por conta dessas palavras, porque você não entende muitas vezes que você não sabe. Então a grande sacada aqui é você entender que nós não sabemos, né? Eu não sei, você não sabe, o Matheus também não sabe, ninguém sabe nada aqui, entendeu? A gente vai aprender com o outro, a gente vai aprender com a vivência, com o exemplo, exemplo não, mas com a vivência, né? Com a experiência, e que são totalmente diferentes conforme a época da vida. Isso a gente vai precisar aprender. A gente vai falar muito sobre isso aqui, a gente vai se aprofundar bastante nessas questões, mas a primeira coisa que a gente tem que entender verdadeiramente é que nós não sabemos. Então, se você quer descomplicar, você precisa entender que você não sabe. Quando você abre mão deste controle de dizer eu sei, eu tenho a razão sobre isso, é a minha opinião que vale, ou é a minha versão que ela é mais harmônica, ou ela é mais verdadeira, ou ela é mais certa, né? É o certo ou errado. Você vai conseguir descomplicar muitas das crises, das questões que você está vivendo. Você vai pensar mais para dentro, né? Você vai voltar para dentro para entender esse conteúdo, ele vale para o quê, né? A nossa mente, como eu já falei aqui, ela tem essa proposta de nos proteger. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas isso que eu penso, esse meu conceito, ele vale para qual momento? E ele vale para quem? Certo? Essas são perguntas que eu preciso fazer para mim e você fazer para você mesmo. Qual que é o nosso ponto aqui sobre isso? Você não está aqui para aprender tanto quanto está para desaprender. Então você vai desaprender muito mais que aprender, por isso que eu falei. Agora nós vamos questionar tudo isso para que você possa aprender, certo? E o primeiro passo para que isso aconteça é o que eu chamo de consciência. O primeiro passo para a mudança é a consciência, Matheus. Depois a gente vai falar do segundo e terceiro aqui, tá? Já grava essa parte aí. Então, e para isso, nós precisamos do quê? Nós precisamos do ceticismo, ou seja, questionar todas as informações que a gente recebeu. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Daqui para frente a gente vai começar a questionar todas as informações que nós recebemos sobre relacionamento, sobre sexo. Você já lembrou de quantas coisas você recebeu na infância, na adolescência, sobre relacionamento sexual? Já com os modelos que você tem lá em casa? É assim mesmo. Então a gente vai fazer um exercício agora de associação da sexualidade, dos relacionamentos, dos seus. Então agora nós vamos para os exercícios, beleza? Então vamos lá, te espero daqui a pouco.